Então, pessoal, shalom, shalom. Nós estamos aqui e vamos levar até você uma mensagem de exortação. Nós vemos que as pessoas saem das religiões, em vez de descobrir que está com o vaso quebrado, como diz o profeta, e entregar o vaso para o oleiro, moer e fazer o barro de novo para poder construir, para poder fazer o vaso. Ele não emenda os pedaços do vaso quebrado e sai por aí anunciando e achando que está no reino. Mas com essa palavra e esses 3 versos que eu trarei para vocês, vocês vão ficar conscientes daquilo que o pecado nos faz ser morto. E aí nós vamos ver agora estes textos a seguir. E aí, meus amigos, nós estamos aqui e temos aqui na tela que vocês podem observar. Então nós vemos que as pessoas sem Machia está morto. As pessoas que não arrependeram dos seus pecados e nasceu de novo, está morto. Ao decorrer desses versículos, que são 5, vamos conscientizar a esse assunto. Então nós vamos em Efésios. A vós, ele nos tornou vivos. Então eu falo para vocês, por que ele nos tornou vivos? Porque nós estávamos mortos. Visto que estavam mortos em transgressões e pecado. Então nós estávamos, ele nos tornou vivo. Quem? O Machia, porque estávamos mortos. E aí nós vemos aqui, e respondeu, amém, amém, eu te digo, se o homem não nascer da água e do rua, não pode entrar no reino de Yahweh. Então, o homem é morto em transgressões e pecados. Ele se torna vivo, nascendo da água e do rua, como está escrito aqui, ó. Porque senão ele não pode entrar no reino. Então você está fora do reino se você não fez isso. Então quem está fora do reino não fala do reino. Porque aquele que não entra pelas portas é ladrão e salteador. Então você não entrou pela porta. Entrando pelas portas, ele nos torna vivo, porque nós estamos mortos em transgressão. Aí nós arrependemos. Aí nós lemos Ioanã capítulo 3 e o verso 5, que ele diz que nós devemos nascer da água e do rua. O segundo capítulo, se alguém ver o seu irmão cometendo pecado, que pecado é esse? Vamos ler, pecado que não seja para a morte. Então quer dizer, você vê o irmão falando uma palavra torpe, você vê o irmão chamando outro de besta ou de bobo, ou até de louco, isso é pecado. E não é pecado para a morte. Você se arrepende até a tarde. Aí nós vamos, pedirá por ele, e ele lhe dará a vida. Porque aí ele está morto, ele pecou, no pecado que não é para a morte. E ele pode receber vida de novo, mas no pecado que não é para a morte. Raim, né? É vida. Né? Aos que não pecaram para a morte. Aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. Eu digo que não faça tefilá. Então toda a tarde nós falamos, vemos que pecado nós cometemos. E alguém enxergou o nosso pecado e não deu tempo dele falar, aí à tarde ele fala, olha fulano, você fez isso e isso hoje com o seu próximo, com o seu irmão, e você tem que pedir perdão para ele. Aí você vai e pede perdão para ele. E aí você recebe, e ele lhe dará a vida.
mas no pecado. Aos que não pecaram para a morte. E há pecado para a morte. Então, aos que não pecaram para a morte, é para fazer tefilá. Aí nós fazemos à tarde ou na hora do pecado ali e resolvendo o problema do pecado. Aí nós vemos assim: toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Yahweh não peca. Mas o que é nascido de Yahweh guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E nós sabemos que somos de Yahweh, que faltou aqui, e o mundo inteiro está debaixo do maligno. Então nós vemos aí que o mundo inteiro está debaixo do maligno e nós estamos em Yahweh. Mas para estar em Yahweh nós precisamos de quê? Precisamos... Efésios capítulo 2 e o verso 5, né? Ele nos tornou vivo. Por que ele nos tornou vivo? Porque nós estávamos mortos em transgressões e pecado. Se um homem nascer, vermelho aqui, ó, da água e do rua, esse não pode entrar no reino. Então ele estava morto, aí ele nasce da água e do rua para poder entrar no reino. E é isso aí, pessoal. É o que eu tenho para vocês. E esse último verso aqui é Yohanan, capítulo 5. Segundo Yohanan, né, capítulo 5. O 16, 17, 18. Que fala sobre o pecado que não é para a morte e o pecado que é para a morte. Então, depois de ter passado esses textos para vocês, eu acredito que vocês, como diz o profeta, em vez de emendar o vaso, faça de novo. Manda fazer de novo. Amassa o barro e faz o vaso de novo. Porque lá naquele texto do profeta fala que o vaso é um vaso novo, não um vaso remendado, com doutrinas de religiões, com as coisas que as religiões colocou na vida das pessoas que parece ser verdade. Mas a partir da hora que começar a ler as escrituras, a Torá, tudo isso que parece ser verdade cai por terra, porque o maligno é quem está falando nas pessoas. E aí nós devemos de ver isso e conscientizar nisso. É isso aí, pessoal.